Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma aula bem voltada para a demanda que a gente tem hoje de trabalho, tá? Então, eu falei para vocês, a gente se dividiu em 2 grupos. Então, um que vai conduzir a pesquisa propriamente dita, o levantamento de dados, também o relatório final, da avaliação do ERE do IG, tá? E a outra que vai assumir o projeto a partir de agora, no que diz respeito à avaliação do ERE da Faculdade de Psicologia. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco do que a gente espera em termos de relatório, tá? Então, pensando aí já numa demanda que será dos 2 projetos, então, tanto para o IG quanto da FAPSE, mas da FAPSE, pelo fato de ter terminado a pesquisa na sexta-feira passada, então, ele já pode ser iniciado. Então, a ideia é a gente focar muitas aulas nisso, mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver que eu vou ficar postando coisas, né, nas nossas aulas assíncronas, de maneira que as aulas ao vivo sejam mais para supervisão, orientação, acompanhamento, esclarecimento, e as aulas assíncronas mais a parte conceitual, né, algum suporte. Então, vocês viram lá que eu postei, acho que foi na sexta-feira, alguns artigos que têm sido publicados no que diz respeito à avaliação do ensino remoto emergencial. Então, é uma realidade de muitas instituições federais de ensino superior. Então, por isso, algumas publicações estão saindo nessa área. Então, lá a gente pode se guiar também para entender como é que eles têm trabalhado o referencial teórico, como é que eles têm descrito a metodologia, porque dependendo da qualidade do nosso produto final, a gente pode se juntar, por exemplo, para fazer um comparativo, um estudo comparativo, dentro do próprio IG, por exemplo, já que a gente tem 4 faculdades. Na faculdade de psicologia, a gente só tem uma, né? A gente não trabalhou com o instituto todo, mas no IG a gente vai trabalhar com o instituto todo. Então, a gente pode fazer como se fosse um relatório geral, mas dividido por faculdade, até para ter uma análise comparativa, entender qual é a percepção dos alunos, se difere de uma faculdade para outra, já que elas têm estruturas curriculares muito diversas. Não? Então, imagina a percepção de um aluno de oceanografia perto de um aluno de geofísica ou de geologia, né, ou mesmo meteorologia. Então, talvez a percepção deles, pelo fato de agora a gente ter uma restrição muito grande em termos de execução, eles estão acostumados lá a ir em loco, né, fazer visitas técnicas, eles se afastam bastante, os alunos de lá, algumas disciplinas são bem voltadas para campo, eles ficam vários dias em campo, então isso, para a área prática, né, assim, é muito significativa. Então, imagina numa situação em que a gente tem o ERE. Então, se o nosso curso de humanas, que, ali, assim, em termos práticos, assim, a gente pode desenvolver muita coisa à distância, claro que nunca vai ser a mesma coisa de você estar no dia a dia ali, né, tendo outras experiências, tendo um conflito, tendo uma vivência ali, acompanhando de perto alunos, trabalhadores, é muito diferente, mas imagina alguém que trabalha analisando a vida marinha, ou mesmo analisando, no caso da geologia, né, ambientes externos mesmo, né, então, outro perfil de formação. Então, imagina o impacto disso na avaliação deles, em termos de ensino remoto emergencial. Então, é importante que vocês fiquem atentos, que eu vou postando. Então, ontem, em homenagem ao Dia da Mulher, eu até postei lá alguns artigos que discutem, né, tem um trabalho de conclusão de curso, mas um artigo também que fala um pouco sobre essa temática, então, mercado de trabalho e mulheres, né, então, sempre é importante a gente estar ambientado, já que é uma realidade também nossa, dentro do contexto organizacional, tá, essa diferença, às vezes, um preconceito, às vezes, um sexismo, às vezes, acontece mesmo, eu já comentei com vocês em sala de aula, então, dá uma prioridade para certo gênero, então, isso é uma realidade dentro das organizações, e a gente, quanto psicólogo organizacional, tem que saber lidar, né, quando disse, lembra que eu comentei com vocês, que eu ouvia muito, eu quero uma mulher bonita para trabalhar na área de perfumaria, eu quero um homem para trabalhar como fiscal de loja. Então, você tem, sim, esse tipo de demanda dentro das organizações, e aí
depende de como a gente vai trabalhar, né? Estimulando ou tentando tolir esse tipo de cultura organizacional, né? Não é tarefa simples, falei para vocês, a gente tem resistência, há uma imposição, às vezes, né? Não é isso, eu sou o gestor da vaga, eu tenho como delimitar o perfil da vaga. Mas se você está discriminando, se você não está dando condições iguais para as pessoas, isso aí, né, é errado. Mas, ao mesmo tempo, às vezes você fica numa situação complicada mesmo, né? Então, é isso, eu quero isso, e aí? A gente vai contra todo mundo? Não, a gente tem o nosso poder ali de argumentar, né? Mais do que só bater de frente, mas tentar argumentar. Que não é gênero, não é sexo, não é beleza, raça, religião que vai determinar a competência de ninguém. Então, o nosso papel também de questionar esse tipo de cultura, tá? Então, tem lá material que discute essa temática de mercado de trabalho, mas sempre vai dar uma ênfase maior também, gente, o que tem sido muito discutido, das diferenças, né? Em termos de salário, de oportunidades, de cargo. Então, tem várias vertentes que a gente pode trabalhar essa temática também, tá? Então, era só para dar essa introduzida. Então, a aula de hoje a gente vai focar especificamente no nosso trabalho, tá? Então, como consultores a partir de agora. Então, a gente vai trabalhar, vou mostrar para vocês o que a gente espera em termos de estrutura desses relatórios, que tipo de informações. Então, aqui, imagina que é uma demanda que a gente recebeu, a gente conduziu um trabalho com levantamento de dados, só que a gente tem que entregar, né, os resultados para o nosso demandante. Então, no IG, a gente está começando ainda esse trabalho, então a Evelyn tem assumido, até porque, gente, a gente está trabalhando não com o Google Forms, então a gente está trabalhando com o gerenciador de questionários SurveyMonkey. Vocês já me ouviram falar bastante sobre ele aqui. Então, é uma ferramenta, só que ela é paga, né? Então, como o GESCOM trabalha com muita divulgação, muita aplicação de instrumentos, então a gente tem assinatura, então é um gerenciador diferenciado, onde você consegue adaptar, consegue flexibilizar, consegue ter um controle maior também dos respondentes, tá? Então, isso é uma fragilidade do Google Forms, por exemplo, que a gente pode colocar aqui para todo mundo responder, mas se a Amanda quiser, por exemplo, meter o pau na professora, ela vai lá e responde 10 vezes, né? E aí o Google Forms, ele não permite, da maneira como ele é configurado hoje, tá, gente? Da versão gratuita e tudo mais. Ele não permite um filtro, um maior controle. Então, você acaba que tem fragilidade no dado, porque você não sabe se a Amanda respondeu 5 vezes, se o Jairo respondeu só uma vez. Então, no SurveyMonkey, como ele está vinculado ao e-mail, então eu garanto que só uma pessoa, acho que aconteceu com alguns de vocês, eu não sei se vocês especificamente, mas alguns alunos da faculdade de psicologia, por exemplo, relataram isso. Eu entrei depois, quando eu entrei de novo, estava bloqueado. Por quê? Porque eu não permito 2 vezes o acesso daquele e-mail, entendeu? Então, isso é uma forma de eu controlar os meus dados, quem está me respondendo, eu sei que cada um vai responder só uma vez. Então, isso é um controle maior sobre a aplicação e levantamento dos dados. Então, por isso que a gente o SurveyMonkey, tá? Só que como ele tem senha, tem login e tudo, aí eu acabei centralizando na Evelyn para que ela gerencie essa parte, né? Que eu não poderia fornecer para todo mundo os dados, por exemplo, de acesso ao SurveyMonkey, que todas as pesquisas que já foram executadas ou estão em andamento no GESCOM estão dentro do SurveyMonkey, por exemplo. Então, por isso que eu não pude. Então, o IG, e aí a Evelyn hoje está gerenciando essa questão de divulgação, disponibilizar o questionário para os participantes do IG, né, Evelyn? Ontem a gente começou a pesquisa do IG, tá? Então, a cada 2 dias, então, segunda, quarta e sexta, né, Evelyn, a gente vai disponibilizar em inglês, porque sempre vocês vão ver isso, é importante, o Bart já até para vocês, sempre tem um jogo de resposta, logo que a gente manda um lembrete. Então, é a chance da gente estimular cada vez mais a participação, né, a maior adesão dos alunos, no caso, mas dos colaboradores em outro contexto. Então, você tem lá, à medida que a gente faz o lembrete, aí tem um jogo inicial, aí depois cai, depois tem um lembrete. Então, por isso que é importante a gente fazer
esse tipo de gerenciamento das pesquisas que são desenvolvidas, ok? Então, vou mostrar para vocês como é que está sendo estruturada a pesquisa, qual é a minha proposta em termos de estrutura de relatório que vocês vão elaborar, tá? Vocês vão ver que é um relatório mais técnico do que acadêmico, então isso que uma coisa, né, Evelyn, que a gente teve muita dificuldade no início no GESCOM, que a nossa tendência é querer escrever o mundo tão altamente rebuscado, acadêmico, só que quando a gente está num contexto prático, a gente tem que baixar um pouco a bola, né? Então, a gente não está falando com pesquisadores, professores, alunos, não, a gente está falando com técnicos, com profissionais, e que nem sempre dominam todo aquele conceito, toda aquela base, e nem precisam, muitas vezes, não tem que entender de onde veio a psicologia, não, ele quer entender o que foi feito, como foi feito. Então, é isso que ele quer entender. Então, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar aqui a apresentação, vocês me confirmem aí, tá? Se vocês estão visualizando. Só um minuto. Estão vendo? Está carregando, professora. Sim, já dá para ver. Então, vamos lá. Gente, a qualquer momento vocês me perguntem, tá? Vocês me questionem se tiverem alguma dúvida, porque lembre, a partir de agora, vocês conduzirão esse trabalho, tá? Então, quem está com a equipe do projeto do IG vai conduzir toda a etapa do projeto do IG, e quem está com a equipe da FAPES, do projeto da FAPES, vai assumir, a partir de agora, a elaboração do relatório. Então, o objetivo é que a gente faça, no mês de março, o acompanhamento e execução desses relatórios e dessas pesquisas, tá? Que é o tempo que a gente vai tendo resposta de outras demandas, né, para o nosso trabalho, e a gente já tem também, na verdade, a avaliação do ERE na perspectiva dos docentes, que tanto vai ser aplicado na Faculdade de Psicologia, quanto no IG. E aí eu vou querer mostrar para vocês como é que a gente faz, como é que a gente trabalha as assertivas, como é que a gente valida, como é que a gente define que tipo de pergunta a gente vai fazer, que tipo de escala a gente vai utilizar, para vocês estarem por trás, porque isso é uma demanda muito constante dentro das organizações, a gente fazer levantamento de dados de forma estruturada. Então, o Igor mesmo já entrou em contato comigo algumas vezes. Então, professora, o meu gestor me solicitou uma pesquisa sobre liderança numa unidade. Que tipo de pergunta eu vou fazer, que tipo de instrumento eu vou utilizar, né? Então, isso é uma demanda muito constante dentro das organizações. Por isso que é importante vocês entenderem esse processo de construção. A gente tem alguns instrumentos que estão à nossa disposição, tá? A gente tem especialmente, não sei se vocês estão acompanhando, até está tendo uma discussão com relação aos testes psicológicos, mas com relação a instrumentos de maneira global, você tem os que podem ser aplicados e compartilhados por qualquer pessoa, não precisa ser psicólogo, mas até agora, né, a maneira como está estruturada a resolução também dos testes psicológicos só devem ser aplicados e corrigidos tudo por psicólogos, tá? Mas isso está até uma discussão aí em andamento, acabei de receber lá no grupo da faculdade. Então, é uma demanda muito corriqueira, por isso que é importante vocês entenderem toda essa construção desse trabalho, tá? A qualquer momento vocês vão me perguntando, tá? Então, qual foi a descrição da demanda, né? Como foi que chegou essa demanda da avaliação do ERE para a gente? Então, houve o relato. Em função da falta de adesão ou desistência de alunos e a falta de informação a respeito da condução do ensino remoto emergencial dentro da faculdade, especificamente depois do IG, tá? Então, alguns professores, até mesmo a direção da faculdade, relataram que alguns alunos não estavam aderindo ao ensino remoto emergencial, e depois da adesão inicial, alguns desistiam muito durante, então tinham disciplinas que inicialmente tinham 30 e poucos alunos e estavam com 5, 6 alunos no passar do semestre. Então, esse tipo de descrição da demanda foi o que justificou então, da nossa pesquisa, tá? Deixa eu só ver aqui. Vocês estão visualizando que eu tive que sair aqui?
Sim. Sim, dá Sim. para visualizar bem. Ok. E aí outra era que, assim, alguns professores tinham uma visão que, assim, era a perspectiva totalmente particular sobre a condução do ensino remoto. Então, alguns professores, não, eu acho que está tudo bem. Não, os alunos estão gostando. Só que, ao mesmo tempo, gerava esse tipo de insegurança. Então, a gente não tinha uma informação estruturada a respeito da condução do ensino remoto emergencial. Se os alunos estavam aderindo, se eles estavam desistindo com o passar, e se estavam desistindo ou não aderindo, o que estava acontecendo, o que estava por trás, né? Era questão de metodologia, era questão mais específica do professor, da disciplina, da falta de infraestrutura. Então, foi isso que a gente buscou investigar com a aplicação do instrumento, tá? Então, foi solicitada uma avaliação por parte de docentes e discentes dos cursos de psicologia, no caso, né? E aí, depois do IG, Geofísica, Geologia, Oceanografia e Meteorologia, para avaliar a condução do ensino remoto emergencial. Então, como funcionou? Então, a gente teve essa demanda inicial, e como consultores de gestão de pessoas, que eu já falei para vocês, a gente, a partir de uma demanda, a gente tem que estruturar um plano de intervenção, né? Então, como é que aconteceu isso? Vocês vão ver que isso aqui aconteceu nos 2 projetos, tá? Então, inicialmente, a partir dessa demanda, a gente trabalhou na elaboração dos instrumentos de coleta de dados, com base em pesquisas de outras IFES e de fatores descritos e sugeridos por um grupo de professores da Faculdade de Psicologia, tá? Então, teve um grupo que se mobilizou para estruturar essa pesquisa dentro da faculdade, e aí esse mesmo instrumento, por ele ser genérico, então não tinha nada muito específico para a Faculdade de Psicologia, né? Então, tinha uma avaliação de forma mais geral. Então, por isso ele pôde ser aplicado na íntegra para o IG, por exemplo. Não precisou de adaptação, a não ser na campanha de sensibilização, né, nos e-mails e tudo mais. Após isso, após elaborado, né, uma versão piloto inicial do instrumento de coleta de dados, houve a validação do instrumento pelo grupo de professores da faculdade. Então, a gente disponibilizou esse instrumento para os outros professores, para que eles validassem, né, para que eles vissem a estrutura que foi proposta, e aí propusessem mudanças, alterações, adequações, se fosse o caso. Com esse instrumento validado, a gente conduziu e elaborou um material de sensibilização. Então, a gente fez a vídeo e o banner, que eu até compartilhei com vocês. Então, nesse material, por exemplo, apesar de ser o mesmo objetivo, mas a gente está falando de públicos diferentes, então a gente teve que adequar os materiais de sensibilização, tanto o vídeo quanto o banner, para a realidade dos institutos e da faculdade que a gente ia aplicar. E aí, durante uma semana, a gente conduziu a campanha de sensibilização, enviando lembretes, né? Então, enviando banner e o vídeo, divulgando as segundas, quartas e sextas para os e-mails dos alunos, e também pedindo para os professores, né, e os coordenadores de curso lá, os diretores das faculdades, compartilharem nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, até mesmo no status do WhatsApp. Então, na rede social, Instagram também, dos cursos, do curso de oceanografia, eles fizeram, então, essa campanha de sensibilização, tanto por nossa parte, por e-mail, mas também pelos gestores e professores das faculdades, para eles terem um acesso direto, né, aos alunos. E aí, depois dessa uma semana de sensibilização, a gente disponibilizou a pesquisa por meio do SurveyMonkey, que eu disse para vocês. Tanto a da Faculdade de Psicologia foi disponibilizado pelo SurveyMonkey, quanto do IG também está sendo. E está sendo enviado em lembretes às segundas, quartas e sextas também, tá? Então, a gente vai disponibilizar a pesquisa durante 2 semanas. Depois disso, vem a análise dos dados e a elaboração do relatório final. Hoje, o Bart vai entrar daqui a pouco, porque a gente já tem os dados da Faculdade de Psicologia, já foram baixados, tá? Estão em planilha, só que ele vem desorganizado. Então, por esse motivo, eu pedi para o Bart entrar daqui a pouco, para ele mostrar para vocês como organizar esses dados, para a gente poder gerar gráficos, tabelas, né? Para ser melhores apresentados esses dados, tá? Então, esse Camila, desculpa te interromper. Eu fiquei pensando como vai ser feita, na verdade, essa análise de dados. Tu vais falar isso mais para frente, né? Sim, vou. Tá, então tá. Vou mostrar até sugestão de gráfico, tá? Tá ótimo, obrigada. Não.
Então, a estrutura do relatório final, tá, gente? Então, o básico, eu quis colocar o básico aqui mesmo, tá? Desde a capa, contracapa e sumário. Então, é um relatório técnico, profissional. Então, não é uma coisa que a gente faça de qualquer jeito, não. A gente está entregando, a gente vai entregar para o IG, a gente vai entregar para a direção da Faculdade de Psicologia, porque a partir desse levantamento vão ser tomadas decisões. Então, esse é o objetivo de toda intervenção, né, dentro de gestão de pessoas ou qualquer outra área, que é, munido desses resultados, né, desses dados que foram levantados, subsidiar decisões. Então, não é o que eu acho, que eu estou visualizando de maneira individual. Não, eu tenho dados para subsidiar essas decisões. Então, o tópico 1 do relatório seria uma apresentação inicial que justifique a importância do trabalho que foi realizado. Então, aqui como sugestão, tá, gente? Mas também vocês têm autonomia e liberdade para propor alguma coisa que fuja um pouco disso, mas é importante você citar esse tipo de tema, que é pandemia. Então, o ensino remoto emergencial, ele foi proposto, ele foi aprovado em função do contexto de pandemia, não é em função de qualquer contexto, e a necessidade de isolamento social. Então, é esse o contexto da incorporação e da aprovação do ensino remoto emergencial. Então, eu tenho que falar do ensino remoto emergencial. Então, eu trago uma base teórica do assunto, uma base legal. Então, é importante vocês citarem a resolução da universidade, é importante vocês citarem, por exemplo, regras da Organização Mundial da Saúde, que vão subsidiar essa ação que foi tomada pela universidade da aprovação do ensino remoto emergencial. E aqui vocês podem falar de algum outro dado, tá, que vocês achem relevante, mas que tenha relação, claro, com a temática que a gente está trabalhando, tá? Qualquer momento, gente, vocês podem tirar dúvidas, podem perguntar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Mas eu vou postar também todo esse material lá na nossa sala. Diga. Era isso que eu ia perguntar, se a senhora colocou essa estrutura de relatório no formato de documento lá na nossa sala. Ainda não, Jairo, porque eu só fiz direto na apresentação, mas eu vou compartilhar ela lá. Tá bom, obrigado, professora. Não. Então, aqui, uma proposta, tá? Que pode ser utilizada por vocês, para vocês terem uma ideia de como vocês podem iniciar essa apresentação. Então, em função da pandemia do novo coronavírus e consequente necessidade de isolamento social, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, no uso de suas atribuições legais, aprovou de forma excepcional e temporária o ensino remoto emergencial para os diferentes níveis de ensino e cursos ofertados pela Universidade Federal do Pará. Diante disso, a Faculdade de Psicologia, com o objetivo de avaliar a oferta do ensino remoto emergencial, estruturou uma pesquisa para avaliar a condução dessa modalidade de ensino ofertada. Então, só para vocês terem uma ideia de como vocês podem iniciar essa apresentação, tá? Mas não vão fazer copiar e colar, todo mundo fazer a mesma coisa, tá? Vocês podem aí desenvolver a redação de vocês, mas só uma ideia aqui, tá? Aqui eu quis trazer também um modelo que a gente utiliza dentro do Gescom de apresentação, tá? Então, a gente normalmente só altera também algumas coisas específicas, se o projeto é diferente, se um é de clima, o outro é de mapeamento, a gente vai fazer as devidas adequações, mas aqui também tem um modelo. Então, a gente faz essa apresentação, como eu falei. Então, este documento é a versão final do relatório de mapeamento de competência da fulano de tal instituição. O documento trata e a gente apresenta. Então, vocês poderiam colocar aplicado ao trabalho de vocês. Este documento é a versão final do relatório de avaliação do ensino remoto emergencial da Faculdade de Psicologia. O documento trata da avaliação desta modalidade de ensino, aprovada no contexto da pandemia, pela resolução, Então, é uma estrutura que também vocês podem se guiar. E aqui a gente põe, o que é legal também, a estrutura do relatório que a gente está apresentando. Então, a estrutura do relatório é composta por introdução, com breve descrição e discussão das bases teóricas que fundamentam o relatório apresentado. 2, metodologia com descrição detalhada das etapas realizadas para a execução do projeto de competência, do mapeamento. E 3, análise dos dados com a apresentação das principais necessidades de capacitação identificadas no primeiro ciclo. Então, aqui é aplicado ao contexto do projeto de mapeamento de competência, mas é só para vocês terem uma ideia de como vocês podem estruturar, e é só fazer as devidas adequações.
Segundo tópico, tá? Do relatório. Pequena base conceitual sobre o tema exposto. Lembre-se que tem que ter um caráter mais técnico e menor possibilidade acadêmica. Então, aqui, gente, um relatório é um relatório como se fosse de prestação de serviço, tá? De consultoria. Então, vocês vão fazer uma base conceitual, mas ela tem que ser pequena, tá? Então, não precisa falar lá, e a etimologia foi falado pela primeira vez no ensino remoto emergencial ou no ensino remoto, o que quer dizer remoto, não precisa detalhar tanto, mas que a gente mostra ali que você não fez isso do nada, que há trabalhos, por exemplo, os artigos lá, vocês podem citar, ver como é que eles estão citando, que tipo de conceito eles trabalham. Então, é importante vocês terem uma base conceitual, tá? Mas não vão desenvolver muito, tem que ter um caráter mais técnico do que acadêmico. Então, tópico 3, descrição detalhada da metodologia da pesquisa, todas as etapas realizadas para a condução da pesquisa. Então, aqui, gente, é a parte que deve ser mais detalhada, tá? Então, mostrar o passo a passo da condução do trabalho. Então, imaginem que no futuro alguém queira replicar, alguém queira conduzir uma avaliação parecida, mas aplicada ao contexto presencial e comparar, sei lá, imagina alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que é importante a gente detalhar como a pesquisa foi conduzida, tá? Então, aqui eu coloquei como foi o desenvolvimento do instrumento, validação do instrumento, elaboração do material de sensibilização, campanha de sensibilização, quais instrumentos foram utilizados, durante quais períodos, quanto tempo ficou disponível para os participantes, disponibilização dos instrumentos. Então, aqui a gente disponibilizou para quem, né, durante quanto tempo, por meio de qual plataforma. Então, isso são dados, informações que a gente vai descrever dentro da metodologia da pesquisa. Aqui também trouxe um exemplo, tá? Como lá no GESCOM a gente faz muito relatório técnico, eu quis mostrar para vocês, na real, como é que a gente faz. Eu não poderia disponibilizar ele na íntegra, já que tem informações dos órgãos, tá? Então, o projeto de mapeamento de competência, descrito neste relatório, foi desenvolvido no período de tal a tal. O processo consistia na aplicação de 3 metodologias. Aqui, sempre é bom fazer esse fluxograma. Então, mostrar como foi feito. Aí, vocês podem desenhar um fluxograma, tá? Que mostra a sequência das etapas que foram conduzidas para a pesquisa de avaliação do ERE, tá? E aqui, gente, vocês podem fazer, não precisa ter ferramentas específicas de gestão de processos de trabalho, tá? Você pode fazer isso no PowerPoint e depois inserir como figura no trabalho de vocês, tá? Então, quarto tópico, análise dos dados, tabulação, gráficos, descrição e pequena discussão, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, tá, Evelyn, o que tu querias que eu mostrasse. Então, tópico 5, proposição de intervenção com indicações práticas do que pode ser feito. Isso aqui é uma parte muito importante do trabalho de vocês, tá? Então, lembre-se que nós somos consultores. Então, eu não quero só mostrar para a faculdade de psicologia ou para o IG que os alunos estão insatisfeitos, por exemplo, tá? Que eu não sei ainda os dados. Mas eu quero, diante dessa situação, o que a gente pode fazer? Esse é o principal objetivo desse trabalho todo, que é, munido desses dados, que tipo de intervenções e melhorias a gente pode fazer? Que tipo de proposições a gente pode fazer para a faculdade ou para o instituto? Então, caso tenham tido respostas nos campos abertos, elas precisam ser analisadas quanto ao seu conteúdo, criar categorias e gerar os dados e gráficos. Então, além dos dados provenientes da aplicação lá das assertivas do instrumento, lembre que a gente tinha campo aberto. Então, algumas vezes, os alunos, eles podem ter se dado o trabalho, sim, de descrever, de fazer comentários, de fazer alguma reclamação, mostrar a insatisfação deles. Então, é importante catalogar e categorizar essas informações. Como é que a gente faz isso? Quando a gente tem uma análise qualitativa. Eu vou lá e vou analisar as respostas. Eu vou dizer, não, olha, essa aqui falou sobre infraestrutura. A outra falou sobre internet, o outro falou, mas isso tudo eu estou falando sobre o mesmo elemento, aí eu vou categorizar e quantificar. E aí eu vou gerar gráficos a partir desses dados, tá? Então, não é só com as assertivas e estruturadas, mas também com os campos abertos, se houver resposta nesses campos abertos, tá?
Considerações finais, tá? Então, vocês vão lá retomar o objetivo dessa pesquisa, os principais dados, e a partir dali, reforçar as proposições de intervenção, tá? E podem colocar limitações, dificuldades que tenham encontrado na condução do trabalho. E as referências nesses trabalhos técnicos, gente, normalmente a gente põe em nota de rodapé, tá? A gente não precisa necessariamente fazer aquela lista. Não, à medida que a gente for citando, eu não sei se vocês sabem fazer isso, mas a gente pode, se você não souberem, a Evelyn eu sei que sabe, mas a gente também pode inserir, eu posso ensinar vocês, mas, se eu citei lá o ensino remoto emergencial, a resolução, aí eu tenho que indicar lá o nome da resolução, o ano, entendeu? Então, eu já faço à medida que eu vou fazendo a citação. Então, aqui a análise dos dados, tá? Alguns gráficos, modelos de gráficos que eu poderia trabalhar para apresentar os dados da avaliação do ERE. Então, aqui, gente, vocês estão vendo que é um modelo de gráfico que ele vai mostrar exatamente a escala, a variação da escala. Então, aqui a escala é de discordo totalmente até concordo totalmente. Na avaliação do ERE de vocês, a gente avalia com outras escalas lá. Então, esse gráfico teria que ser adequado, claro, à escala que foi utilizada para a avaliação do ERE, tá? Aqui, em algumas assertivas, vocês vão ver que elas são diferentes. Então, umas são individualizadas lá, então, às vezes é mais individual, eu não tenho, por exemplo, lá nível de concordância ou discordância, às vezes eu posso trabalhar com frequência, então, vai depender da assertiva lá, tá? Mas aqui é nível de concordância. Então, aqui vocês estão visualizando de maneira bem clara. Então, aqui o nível de concordância do verde claro e o verde mais escuro. Então, não concordo nem discordo, está em cinza. E o vermelho e o mais escuro vai de discordo até discordo totalmente. Então, isso é um exemplo de gráfico que vocês podem trabalhar dentro dos dados da avaliação do ERE. Tem dúvida com relação a isso? Era isso que tu queria esclarecer? Não. Pode continuar. É isso que você vai mostrar. É porque, na verdade, você estava falando sobre, por exemplo, a faculdade de psicologia é só uma faculdade. No caso do IG, são 4. Então, eu queria saber, a gente vai fazer uma comparação entre essas faculdades e a gente vai mostrar cada uma, ou a gente vai mostrar o IG como um todo? A minha proposta é que a gente tenha uma visão geral, né? Até porque a gente vai entregar esse relatório para o diretor do instituto, então é importante que ele tenha uma visão mais global. Mas, por exemplo, pensando do ponto de vista das faculdades, então, se eu tenho percepções diferentes, tá? Então, se, por exemplo, a avaliação da oceanografia foi muito ruim e da meteorologia foi mais ou menos, quando eu faço a junção, quando eu tiro uma média, eu acabo não tendo uma visão muito específica das faculdades. Então, eu sugiro que a gente faça uma primeira apresentação de dados de maneira mais global, pensando enquanto instituto, tá, nas suas diferentes faculdades, e depois eu parto para análises mais individualizadas das faculdades, porque aí a gente vai ter a maior riqueza dos dados, entendeu? E aí eu posso ver as diferenças entre elas. Eu não preciso, Evelyn, necessariamente colocar, por exemplo, primeiro tópico, avaliação de infraestrutura ou adesão. 4 barrinhas, por exemplo, de cada faculdade. Correlação assertiva, 2. Não, eu posso fazer como se fosse um estudo 1 da faculdade tal, do estudo 2 da faculdade tal, porque a avaliação mais geral eu vou ter no primeiro. Então, meu objetivo não é necessariamente mostrar, assim, como se fosse assim, ver, não, qual é a melhor? Não, é mostrar para cada diretor da faculdade o cenário do seu curso, entendeu? Então, é mais detalhes, informações pensando, eu vou entregar isso para o coordenador. É importante que eu tenha. Ele não vai ter muito interesse em saber se está melhor ou pior do que o curso do lado, mas ele quer saber o cenário do curso dele. Entendi. Entendeu? Tá, então, era isso mais ou menos que eu estava pensando. Então, eu não preciso ficar fazendo comparação assertiva ou fator a fator, sabe? Com relação à metodologia. Não, a oceanografia tem uma avaliação mais negativa do que a geofísica. Não interessa para eles isso.
mas uma percepção mais individualizada depois. Mas eu faço um geralzão, como se eu fosse entregar para o Instituto, e depois eu faço um mini relatório, mínima análise, individualizada, análise de dados para cada faculdade, porque é como se eu fosse direcionar para cada curso, entendeu? Uhum, entendi, tá. Então, aqui também uma outra proposta, tá? Mas, claro, vocês podem fazer isso por fator, tá? Tem uns que estão lá na avaliação do ERE, uns que estão mais ligados à infraestrutura, outros mais ligados, por exemplo, a fatores que impactaram ou não na adesão ao ERE. Então, você vai usar aqueles fatores macro que tem lá, tá? Então, tem os ligados à direção da faculdade, tem outros mais ligados a aspectos mais pessoais dos alunos, então você vai dividindo esses dados pelos fatores, tá? Então, lembra, Evelyn, e vocês todos tiveram esse contato também. Então, eu ponho lá o fator e eu ponho aqui as assertivas a ele relacionadas, entendeu? Que aí eu desmembro, eu vou saber exatamente qual foi o aspecto que fez com que o resultado daquele fator fosse avaliado negativamente, por exemplo. Tá dando para entender, gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Tá sim, Sim. professora. Sim, É um tá. pouco complexo, mas só pela falta de costume em lidar com esse tipo de documento, mas tá ok. Mas a gente vai poder esclarecendo, tá? Então, a gente tem que usar as nossas aulas ao vivo para fazer esse tipo de discussão, apresentação, olha, tá fazendo desse jeito, porque a ideia é fazer uma construção mesmo junto com vocês, tá? Já que vocês não têm experiência ainda com esse tipo de relatório, mas a partir do segundo trabalho, vocês vão conduzir, eu só vou pegar a versão final para revisão. Então, aqui, eu trouxe também para vocês um modelo de a descrição dos resultados que normalmente a gente faz nos relatórios, tá? Então, a gente faz aqui o cálculo, interpretação, como foi a análise por trás, então, como eu cheguei naqueles dados, tá? Então, eu gerei uma fórmula, eu tirei a média, isso é importante esclarecer. Aqui na análise geral, eu começo falando da adesão, tá? Número de questionários que foram enviados e número de questionários que foram respondidos. Eu posso fazer cálculo amostral. Vocês sabem o que é cálculo amostral? Vocês sabem? Sim. A gente estava mexendo a cabeça. Sim, sim. Eu não estou vendo vocês. Exatamente. Por um momento. Pois é. Então, se vocês sabem, então é importante esclarecer, tá? O Ozzy disse que não. O Ozzy disse que não. Oséias, o cálculo amostral, eu vou mostrar, ele tem, na internet, é só você jogar lá, cálculo amostral, porque vai ser uma formulazinha aqui aplicada para você ver o quanto aquele dado representa aquela população. Então, imagine o seguinte, no contexto da Faculdade de Psicologia, a gente mandou a avaliação do ERE para 400 e tantos alunos, e-mails lá. Só que o nosso querido diretor, ele disse logo, olha, tem alguns alunos aí que já até se formaram, mas é o único dado que a gente tem. Mas essa é a realidade, né? Então, e aí, então, desse total, 400 e pouco, a gente teve 240 e tantas respostas. Tá? Vocês vão ter esses dados todos confirmados, tudinho, direitinho, é porque eu não lembro de cabeça agora. Mas imagine o seguinte, aí eu faço o cálculo amostral para saber o quanto é significativo. Eu posso dizer que a maioria, ou aquela informação que eu levantei, ela representa a maior parte dos alunos do curso de psicologia? Eu posso dizer que se teve 50% de adesão, 60% de adesão, isso aqui eu posso encarar como sendo significativo? Eu posso dizer o seguinte, não, isso aqui representa a maior parte, a percepção da maior parte dos alunos. Então, eu posso generalizar isso de maneira mais globalizada, assim, para a faculdade, entendeu? Então, eu não vou dizer, esse percentual só, mas esse eu posso dizer que representa a percepção da maior parte dos alunos. Então, esse é o cálculo amostral. Então, você joga lá na internet, tem lá, cálculo amostral. Aí ele vai pedir o número total de entrevistados, né, de participantes, então a população. Aí você põe lá, 400 e pouco, no caso da faculdade de psicologia. Aí ele vai dizer o N lá, que é o número de alunos que efetivamente responderam à pesquisa. E aí eu vou ter lá um nível, lembra a pesquisa do Ibope? Que aí ele mostra, olha, eu entrevistei 200 e tanto, desse 200 e tanto, 50 e tantos foram
concordaram ou disseram que vão votar nesse candidato. Aí, esse dado pode representar, ele tem um nível ali de erro, que ele chama, que pode ser de 5%, de 5% para mais ou 5% a menos. Lembra desse tipo de dado que normalmente é apresentado em eleição? Então, é isso, a gente põe lá, quanto maior, né, 95%, eu posso dizer, que é um índice de confiabilidade desses dados, então é um dado muito relevante, que diz, olha, ele tem 95% de chance de ser confiável esse dado. Então, mas ele tem lá um nível de erro que pode ser de 2%. Quanto menor o erro, mais confiáveis são esses dados. Mas o que a gente faz normalmente com cálculo amostral? Nível de confiabilidade de 95% e um erro amostral ali de 5%. Ele já é um dado confiável. Aí ele vai me mostrar, não, aqui pode representar até 70% da visão, da percepção desses alunos. Ou 75%, ou 80%. Então, maior o cálculo amostral, mas diz que aquele dado pode ser generalizado ou compartilhado pela maior parte dos alunos. Deu para entender, gente? Eu não preciso, por exemplo, entrevistar 457 alunos de psicologia, mas eu consegui dado de 248. Eu posso dizer que isso pode, com esse total de alunos que eu entrevistei, isso pode ser generalizado para o curso como um todo? Eu tenho um quantitativo que ele pode ser considerado, que pode ser generalizado? Não é que é a percepção de cada um desses, não. Mas esse número, ele pode ser representativo para a população como um todo. A gente nunca vai ter, por exemplo, no contexto da política, eu nunca vou conseguir avaliar a percepção ou o voto, com exceção do dia da votação, claro, mas eu nunca vou conseguir, naquelas pesquisas, 100% dos eleitores. Então, eu pego um cálculo, uma amostra, e aí eu faço esse cálculo amostral dentro daquela minha amostra para saber se ela pode ser generalizada. Ela tem grande chance de ser verdade para a população toda. Deu para entender, Zé e todo mundo? Sim, professora. Sim, professora, obrigado. Não. Oi, Jairo, diga. Agora, durante a pandemia... Não ouvi, fala mais alto, Jairo. É que usaram bastante disso, esse nível de confiança, né, nas pesquisas recentes, na pandemia, porque não podia fazer pesquisa com todo mundo, então eles faziam isso disso. Exatamente. E aí vocês não podem, professora, eu tenho que fazer isso da minha cabeça, eu tenho que aplicar uma... Não, joga lá na internet, cálculo amostral, e vocês podem colocar esse dado lá, tá? Então, aqui também é um exemplo de análise dos resultados que vocês podem apresentar. Então, aqui, percentual de servidor, no nosso caso, né, percentual de servidores que realizaram a sua avaliação. Então, aqui poderia ser percentual de alunos que responderam à avaliação, né, do total enviados, 400 e pouco, 240 e pouco. Então, vocês podem colocar um gráfico que mostre isso, a adesão propriamente dita à pesquisa, nesse caso, não necessariamente ao ERE, tá? Mas à pesquisa. E aí depois você vai mostrar o cálculo, interpretação da lacuna. O que isso quer dizer, gente? Eu tenho que entender o que os dados estão me mostrando. Imagina que eu estou avaliando o nível de concordância, tá? Então, se eles estão concordando com as assertivas ou discordando das assertivas. E aí eu tenho que dizer assim, olha, os dados, eu tirei a média de todos os participantes por cada assertiva, eu tenho que mostrar para o meu leitor, para o meu cliente, no nosso caso, como eu cheguei a esses dados. Eu tirei a média em cada assertiva, igual o de clima que o Bart já mostrou para vocês. Eu tirei a percepção média, tá, de todos os alunos com relação a essa assertiva. Ou eu peguei o fator, e aí, nesse caso, eu somei ali todas as assertivas que compõem aquele fator e tirei a média. Aquele fator tinha 10 assertivas, então eu fui lá e somei 10 assertivas lá, a avaliação de cada uma dessas assertivas e depois dividi por 10. Não, eu somei nível de concordância total. Realmente com... Professora, tá travando. Não sei se é só para mim. Não, aqui tá travando muito também, mas eu achei que fosse a minha internet. Travou também aqui. Já tá travado. Congelou, aqui congelou de vez. Bom, para todo mundo travou, então. Professora, você voltou a se mexer agora.
Voltei? Voltou. Sim. Todos estão me vendo? Tá travando. Tá travando? Não, tava travado, a gente não pegou o final. Boa parte da sua fala foi cortada. Então, eu vou recapitular essa parte, tá? Eu saí aqui da apresentação, então eu vou falar direto para vocês. Então, é importante nessa análise de dados mostrar como a gente chegou nos resultados. Então, eu somei, então imagina que eu estou avaliando lá as dificuldades encontradas, é um dos primeiros tópicos lá da avaliação do ERE, tá? Então, avaliar as dificuldades encontradas para acompanhar o ERE. E aí você tem lá 10 assertivas, vamos dizer, que compõem aquele fator. Aí eu posso dizer, olha, na análise de dados, eu somei a resposta de cada participante nessas assertivas e compus o fator e depois dividi pelo número de assertivas, que eu tirei a média da percepção dos participantes em relação àquele fator. Ou eu posso dizer, não, eu avaliei o nível de concordância. Então, todo mundo que concordava, eu somei para um lado, todo mundo que discordava, eu somei para o outro lado. Então, aí eu tenho a percepção dos alunos em nível de concordância. Eu joguei alguma fórmula, eu fiz a soma, eu tenho que mostrar na análise de dados como eu cheguei nos meus resultados. Deu para entender, gente? Eu sei que quando vocês começarem a fazer, a primeira vez que vocês vão assumir um relatório técnico, com exceção da Evelyn. Mas o restante é a primeira vez que vai conduzir isso. Então, é normal ter alguma dificuldade, né? Vocês não vão saber como descrever, se é mais detalhado, menos detalhado, então, até onde eu vou. Então, é normal, a gente vai estar aqui para esclarecer. Então, nas aulas ao vivo, a gente vai trabalhar muito no relatório, tá? Então, olha, professora, eu tenho essa estrutura, olha, professora, eu levantei esses dados, tá certo? A gente vai conversando nas aulas ao vivo. Me parece que a maior dificuldade é a parte da análise de dados, até porque a gente não está muito acostumado a fazer isso durante o curso mesmo. E aí, acho que poderia facilitar, a gente poderia colocar alguns gráficos. Marcelo tá ótimo. De repente, a gente está vendo a cara do Marcelo Nariz. Eu tô tentando manter a serenidade aqui, Marcelo, pelo amor de Deus. Não tá ajudando. Sim. E aí, eu tava pensando se não dava para colocar, tipo, ou indicar os gráficos, por exemplo, ou os dados que a gente estava querendo colocar mesmo, porque eu acho que vai facilitar na hora de fazer. Sim. Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou terminar essa apresentação que eu tinha feito com relação ao relatório. O Bart vai entrar agora 2 horas, eu vou chamar ele, que ele vai mostrar exatamente como começar a questão dos dados, tá? A gente só vai começar hoje, que não tem como a gente detalhar, olha, vamos gerar os gráficos. A gente vai ter aulas específicas para isso, tá? Então, a Leandra pode até se beneficiar aí de alguma coisa que ela não saiba, o Bart. Vocês já viram, ele é bom nesse sentido de análise, de mostrar como gerar os gráficos. Eu sei que o nosso curso mesmo, até porque a gente se auto-intitula de humanas e a gente acha, algumas vezes, que a gente não tem que entender de dados, de gráfico, o que é altamente mentiroso, que onde quer que a gente vá, a gente precisa, né? Então, provavelmente, a Leandra, no trabalho dela, entrega relatórios, apresenta dados, então, tem indicadores, então, tudo isso a gente já conversou nas nossas aulas, né? Então, a gente precisa agora botar a mão na massa efetivamente. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou só terminar, aí eu já chamo o Bart, que aí ele mostra como é que a gente vai começar a organizar os dados, que a gente não vai conseguir gerar os dados ainda agora, mas a gente já programa a aula dele. Na quinta, a gente vai ter a apresentação dos trabalhos de vocês, né, da intervenção ao clima. Terça e quinta da semana que vem, a Leandra vai compartilhar a experiência dela profissional, e aí na outra vai ser uma consultora que vem, então a semana que vem a gente já está ocupado, mas na semana seguinte, na terça-feira, a gente já pode, na nossa próxima aula viva, o Bart vem, já que aí vocês já vão se organizar esses dados, a gente já vai ter os dados do IG também, né, Evelyn? Porque a gente vai conduzir até sexta, e semana que vem... Quando vai ser? 2 semanas. Essa semana toda e semana que vem toda.
Tá, e aí Professora, sexta-feira eu fecho. Diga, Amanda. os dados da FAPES já vão ser disponibilizados para a gente hoje? Já, Tá bom. já. Eu só não mandei ainda para vocês porque quando eu olhei, se eu que já tenho familiaridade, eu olhei, meu Deus, né? Por onde começar? Eu fiquei imaginando a cabeça de vocês. Então, por isso que eu pedi pro Bart entrar hoje para ir dando já umas orientações, tá? Então, não fiquem desesperados ainda. Então, Evelyn, essa semana e semana que vem coleta, isso quer dizer que a gente tem que fazer força-tarefa para terça-feira a gente já tem uma organização dos dados do IG para também começar a trabalhar na organização e formulação. Meu Deus, Marcelo, tá o caos hoje. Saindo, entrando, tá. E aí, então, aí a gente já trabalharia nos dados do IG também na terça-feira. Então, sua missão de vir na outra, tá? Tem bastante respostas, já tem 156 respostas. Graças. Qual é o nosso quantitativo lá, geral? É 700 e... Nossa, mas para Mas já 2 tem dias, muita. né? Para Mas já 2 tem dias. muita. Maravilha. Ontem de manhã, então já tem bastante. Só Amo. confirmando, quando for dia 19, sexta-feira, eu fecho o questionário e tiro os dados. Tá, exatamente. Exatamente, temos 2 semanas aí. E aí, Evelyn, amanhã já tem que mandar lembrete, tá? Já programei, já. Tá, deixa eu terminar aqui. Só faltam 3 slides, eu vou mandar. Aí eu já chamo o Bart. Deixa eu chamar logo ele, pera. Que eu fiquei de avisá-lo. Camila, só aproveitando, Oi. a minha internet caiu na hora que estava falando sobre o tópico 2 e não consegui falar na hora. Eu tenho uma sugestão de literatura que foi publicada pelo CFP, que é um caderno de recomendações sobre o estágio remoto. E lá também tem uma descrição do que é o ensino remoto, a diferença entre EAD, e acho que é relevante trazer de uma linguagem bem acessível para trabalhar no relatório. Eu li esse relatório aí. Aí tu pode postar lá, Leandro, tu consegue postar lá, né? Sim, tá ok. Obrigada. César Bart Augusto. Cadê o Bart? Bart, você está entre nós? Não estou te vendo. Agora. Bart, eu só vou terminar aqui, porque ele já está pegando o negócio da análise dos dados, aí por isso que eu já... Eu só vou terminar, Bart, uma apresentação que eu fiz, tem 3 slides que eu vou mostrar, e aí a gente já começa a falar sobre os dados, tá? Tá certo. Eu já queria que tu acompanhasse esse final. Só vou terminar aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, mais uma vez, eu vou compartilhar com vocês todo esse material aqui, eu vou postar já na nossa sala virtual, tá? Mas são sugestões, a Evelyn tem conhecimento, o Bart também desse modelo, mas é só uma sugestão, tá, gente? Vocês têm liberdade para trabalhar de outra forma. Mas aqui a gente mostra no cálculo e interpretação da lacuna, no nosso caso, vocês mostrariam o que significa. Dizer que concorda dentro do instrumento quer dizer o quê? Que concorda com a assertiva que está sendo descrita ou concorda que realmente a avaliação está ruim, entendeu? Então, eu tenho que mostrar para o meu leitor o que aqueles dados significam, que nem sempre isso é claro, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso caso específico do mapeamento, a gente tem a interpretação de quanto maior a lacuna, maior a necessidade de capacitação. Mas se eu não explico para isso, para o meu leitor, dizer que quanto maior esse dado da lacuna, mais urgente é a necessidade de capacitar os servidores naquele dado, naquela competência, por exemplo, ele vai ficar perdido. Mas o que quer dizer mesmo alta lacuna? Mas isso quer dizer o quê? Que ele domina bem, que ele sabe muito bem o trabalho dele, ou que é o contrário? Então, por isso que é importante a gente descrever com o máximo de detalhes possível essa parte de análise de dados, tá? Então, aqui, também quis trazer para vocês, porque a gente tem dentro, tanto da pesquisa de clima que a gente conduz, quanto dentro do mapeamento, a gente tem possibilidade de campo aberto, tá? Então, eu quis mostrar aqui para vocês como é que a gente faz essa parte.
Então, na metodologia, vocês têm que descrever isso, se houver, tá, gente? Porque, às vezes, os alunos não falam nada, ou os participantes não falam nada nas questões abertas. Então, eles só preenchem mesmo as questões objetivas. Então, se não teve, a gente não tem como descrever nada. Mas, se alguns participantes se deram o trabalho de descrever, de falar alguma coisa lá nos campos abertos, a gente tem que analisar esse conteúdo, a gente tem que categorizar esse conteúdo e colocar ou em tabela ou em gráfico, tá? Dependendo da quantidade de dados que eu tenho, né, do volume. Porque se eu tenho lá, por exemplo, um aluno só falou que ele teve problema grave na internet, ou ele solicitou o chip, ele não teve acesso, uma pessoa só, vale a pena você colocar isso num gráfico? Não, você pode descrever por extenso, ou, dependendo do volume de informação, colocar dentro de uma tabela, tá? Então, aqui, a gente pode descrever o campo, competências sugeridas, que é o campo aberto no final do questionário de avaliação de necessidade de capacitação, também podia ser utilizado pelos servidores para indicar competência. Então, aqui você descreve maior. Aqui, por exemplo, a gente colocou por meio de tabela, mas você pode fazer por meio de gráfico, tabela, ou se um volume é pequeno, você colocar por extenso, e você pode usar até relatos dos próprios alunos, dependendo do que foi dito. Se você achou um dado significativo, uma informação relevante, então você pode colocar lá, tá, em itálico, entre aspas, e colocar o que foi descrito por ele. Claro, sempre salvaguardando, se em algum momento ele pode se identificar, você não pode colocar isso dentro do relatório, porque para a gente, não importa quem falou, importa o que foi dito, tá? E aqui, proposição de intervenções, tá? Então, com indicações práticas do que pode ser feito. Então, aqui a gente também faz, dentro do relatório de mapeamento, recomendações para a coordenação de gestão de pessoas. No caso de vocês, recomendações para a direção da Faculdade de Psicologia, para a direção do instituto, ou alguma coisa específica. E aqui no IG a gente pode fazer de maneira separada também, tá, Evelyn, por faculdade, já que é provável que eu tenha recomendações bem diferentes entre as faculdades, são importantes a gente desmembrar, tá? Então, aqui você vai dizer, com relação à infraestrutura, sugere-se bababá, 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 bababá. Então, você retoma o que foi detalhado, o que foi descrito pelo participante, e aí, a partir dali, você propõe intervenções. Então, o que a gente pode propor para que melhore a avaliação, a percepção, a mesma experiência dos alunos com relação ao ERE? A gente sugere que os professores revejam a metodologia que tem sido utilizada. A gente recomenda que os professores aumentem a carga horária ao vivo, diminuam a carga horária de aulas assíncronas, sei lá, sabe Deus o que vem de informações desse relatório, tá? E aí, considerações finais, eu já tinha antecipado. Então, o presente relatório trouxe a consolidação de uma série de dados disponível no sistema GESCOM. Então, aqui é um formato que a gente utiliza aplicado ao mapeamento. Mas aqui também é uma proposta para vocês entenderem que tipo de informações a gente coloca dentro das considerações finais. Tudo bem, gente? Deu para entender? Eu sei que é muita informação, eu sei que é a primeira vez que vocês estão trabalhando de forma, assim, autônoma, né, num trabalho técnico, mas a ideia é aumentar a experiência de vocês nesse tipo de demanda, nesse tipo de trabalho, porque pode ser a realidade de muitos de vocês a médio e a longo prazo, então é importante a gente desenvolver esse tipo de competência durante a nossa disciplina. Tá? Então, como a proposta de tópicos é tornar cada vez mais prática, né, a gente vai trabalhar de forma bem prática, tá? Então, a gente uma parte já levantamos dados, outra a gente ainda está nesse processo de levantamento, mas a partir de agora a gente vai trabalhar na elaboração desse relatório, ok? Alguma dúvida, gente, antes de eu conversar com o Marcos? Por enquanto, não. Não? Muito bem. O Jairo tá com uma cara... Quem? Só, como eu falei, é complicado, mas eu tô gostando. É só complicado. É porque... todo mundo tá sem câmera para mim, só a Evelyn que tá com câmera. Eu tô com câmera. Tá todo mundo... Eu acho que é a internet, professora, que deve estar muito instável. Eu tô com câmera. Porque tá caindo um toró aqui para casa.
É só que aqui em Belém a chuva tá chegando. O quê? Tá dizendo que eu não moro em Belém, Evelyn Elleris? Não. Que bullying. De todo mundo, isso foi gravado. Dizendo que eu moro no interior, cara. Então, César Bart. Olha, o Bart não tá aparecendo para mim, mas ok, a minha internet hoje, eu reconheço. Então, Bart, a ideia, eu apresentei para eles hoje, eu vou compartilhar lá na sala, uma estrutura, né, uma sugestão de relatório, como é que a gente poderia trabalhar, apresentar os dados. Então, a gente vai conduzir, a gente se dividiu, Bart, em 2 grupos, acho que está no grupo lá, né, da disciplina. Então, 2 grupos, um grupo está conduzindo o trabalho, o relatório da Faculdade de Psicologia, o outro está conduzindo a pesquisa e o relatório do IG. Então, a ideia, que é a parte que eles estão já admitindo, né, um pouco de insegurança, é a parte de dados, né? Então, lá eu mostrei mais ou menos como é que vai ser a estrutura desse relatório, mas eles gostariam que a gente orientasse mais com relação a como apresentar os dados, né, já que vem numa planilha, e aí eu disse para eles que quando eu vi lá a planilha que tu mandaste, olha que eu já entendo, né, sobre aquela área, mas quando eu olhei, eu já dei um nervoso, eu fiquei imaginando eles tendo contato. Isso porque o Bart ajeitou a planilha, diga-se de passagem. Não foi, Bart? Tu deste uma organizada disponibilizar. Na verdade, eu mandei um outro e-mail agora para ti, tirando algumas informações. Mas, assim, eu não organizei elas muito, não. Eu só fiz uma conversão e botei 2 modelos, mas não tem muita organização. É quase aquilo que vai sair do SurveyMonkey. Tá. Então, depois a gente vai ter, Bart, semana que vem, sexta-feira, termina a coleta do IG. Aí eu queria te chamar de novo na terça-feira. Que dia é, Evelyn? Que dia é o quê, Camila? Desculpa. Que a gente vai conversar sobre os dados do IG. Que eu queria já pedir para o Bart vir. Que dia dá? Bom, vai ser no dia 23. 23? Na sexta-feira, e na próxima sexta-feira, dia 19, a gente vai estar finalizando, né? Tá, mas aí Então, na terça seguinte é dia 23, então, que a Leandra tá falando. Isso. Então, dia 23, Bart. Porque aí a gente já vai ter os dados do IG também. Então, aí a gente já poderia trabalhar para organizar os dados. Então, queria que a gente trabalhasse nisso. Então, o que eu queria agora, Bart? Que tu compartilhasses lá a planilha, essa que tu me mandaste por último, então, agora, que eu vou mandar para eles. Para mostrar para eles o que a gente vai fazer a partir dali. O que a gente tem que fazer, um passo a passo para iniciar a organização e da tabulação dos dados para posterior elaboração de gráficos, de tabelas, como eles vão apresentar, como a gente pode analisar, entendeu? Tá certo. Bom, eu vou compartilhar a tela, então. Qualquer dúvida, pessoal, vocês me interrompam. Provavelmente, cada editor, em cada versão do idioma, tem um comando, uma pequena variação, mas em base é isso aí. Mas, na verdade, o que eu vou estar fazendo aqui é mais uma orientação de como organizar os dados em planilhas, né? Porque isso é meio padrão. Vocês vão usar isso para esse instrumento de ensino remoto do ERE, mas vocês vão usar podem usar para mapeamento de competências, pode usar para clínica, pode usar para dimensionamento, é mais uma questão de organização de dados, né? A minha tela está compartilhada? Sim. Assim. Compartilhado agora. A Camila vai enviar 2 arquivos para vocês, os dados ERE-FAPSI compactados e os expandidos. É muito parecido a maneira com que os softwares eles extraem esses dados. Eu prefiro trabalhar com compactados, mas depois eu dou mostro para vocês como é que funcionam expandidos. Existem algumas variações também que vocês podem pedir. Me agrada mais eles compactados, eu acho que é mais... E Bart, eu tenho uma dúvida. Os 2 tu tiraste do sistema
Porque para Sim. mim, quando tu falou compactado e o expandido, eu achei que tu tinha mexido. Não. Os dois são do SurfMonkey básicos. Ele tem outras opções de tirar, mas essas são as mais extração individual, essa aqui é a mais comum. Mais comum não, é basicamente isso. Aí tem umas outras que são variações, mas aí são bem mais específicas. Eu vou apresentar os dois. Mas quando ele diz que organizou, converteu, Evelyn, porque lembra que quando baixa, ele vem com os conceitos, né? Algumas vezes. Então, aí tem que converter em números, lembra? Para poder depois a gente gerar os dados. Lembra que ele mostrou isso para vocês em clima? E eu basicamente foi tirando os logs daqui, porque tem uma série de parâmetros que ele coloca na frente, então, mas não foi muita coisa que eu tirei, não. É quase isso aí que ele vai dar para vocês, com pequenas modificações. Só dá uma diferença entre o expandido e o compactado, é que por exemplo, se ele tem uma pergunta tipo de sim e não, ó, você aderiu ao ensino remoto emergencial, o compactado ele vai compactar os dados. Na mesma coluna ele vai botar sim, não, o outro ele vai dobrar a pergunta, botar numa linha sim, numa linha não. Para o sim e não até não tem problema, até seria mais fácil expandido, mas quando a gente começa a ver uma grande quantidade de dados, é um pouco mais chato, porque tem questões que tem, sei lá, 7, 8 opções de resposta, aí a tabela fica muito grande. Então, qual que é a ideia acho que fica mais fácil eu aumentar aqui para vocês, né? De organização de dados. É basicamente só catalogar e identificar o que está. Aqui a gente tem os resultados dos participantes, aqui começa no número 3 até o número 249. Então, a gente tem 246 participantes, né? Tem 3 linhas mortas lá no começo. Na verdade, 2 linhas mortas. Então, qual que é a ideia? Para a gente organizar esses dados, só usar comandos de... Vou só pintar a cor da linha aqui para identificar que aqui terminou os dados dos participantes. Basicamente, só pedir para contar as coisas. Por exemplo, essa primeira pergunta. Vocês chegaram a ter acesso ao questionário? Vocês sabem quais são todas as assertivas de questionário? Só do que se trata? Eu mandei lá no grupo. Tá. Então, ele começa perguntando, por exemplo, se a pessoa participou ou não do ensino remoto. Se ela participou, ela vai para um lado. Se ela não participou, ela vai para o outro. Se ela não participou, ela vai dizer só porque ela não participou e ela não vai avaliar. Então, tem alguns encadeamentos aí. Então, se vocês ainda não observaram, vão dando uma olhada enquanto que a gente vai vendo isso, para vocês terem uma noção de como é que funciona o questionário. E, Bart, deixa eu só te interromper, só para vocês irem pensando, gente, com base nisso que o Bart está apresentando, em como a gente poderia apresentar esses dados. Então, o primeiro gráfico que a gente poderia colocar, depois de mostrar lá a adesão, por exemplo, como o Bart mesmo colocou, foram 247 aí, né, Bart? Nem todos completos, tá? Vocês vão ver, mas imagina que a gente teve adesão, a gente teve resposta de 247 alunos. Então, a gente faria um primeiro gráfico lá, mostrando a adesão. Total enviados, um gráfico, pode ser aquele de pizza. Do total enviados de 400 e tanto, 247 responderam à pesquisa. Ou então, há tantos completos ou incompletos. Então, a gente mostraria um primeiro gráfico, seria com relação à adesão, tá? À pesquisa. Depois, um segundo dado que a gente poderia mostrar é esse que o Bart falou para vocês, que é o da primeira assertiva lá, que é: você aderiu ao ERE? Porque algumas questões, gente, do instrumento, elas vão cair por terra se você não aderiu. Por que eu vou te perguntar se as metodologias utilizadas pelos docentes foram adequadas ou foram modificadas para o ensino remoto, sendo que eu não aderi? Então, lá no instrumento, no início, a gente já tinha o que a gente chama de condicional, que é, se você respondeu sim, as outras questões se abrem para você. Se você respondeu que não aderiu ao ERE, você não vai ter a resposta desse participante para as outras assertivas. Ok? Deu para entender, gente? Isso é uma informação importante para vocês entenderem como ir organizando. Então, primeiro gráfico, eu tenho adesão à pesquisa. Segundo gráfico, eu dizia, olha, do total dos 247 que responderam,
220 disse que aderiu, e o restante, 37, disse que não aderiu. Então, é um outro gráfico que eu tenho, que eu já mostro a adesão dos participantes dentro do meu universo, claro, que respondeu, do meu N, na verdade, não do meu universo, do meu N, das pessoas que responderam, quem aderiu, quem não aderiu. E aí, depois, porque quem não aderiu, aí eu tenho algumas dificuldades que foram relatadas por quem não aderiu. Aí eu também apresentaria esses dados. Depois, eu ia mostrar a avaliação do ERE na opinião das pessoas que responderam, porque aí vai ser 99% do instrumento. Porque quem não aderiu só vai responder uma questão, né, Bart? Ou duas. Uma, eu acho que é se a pessoa é uma pessoa com deficiência, a PCD, e a outra é se aderiu ou não. Eu acho que são essas duas, né? Se ela vai dizer, ó, eu não respondi, ela entra nesse loop, porque ela vai apontar dificuldades. A dificuldade foi ela não quer aderir, internet. A dificuldade foi aqui está as dificuldades. Foi dificuldade em usar as ferramentas, ausência de um ambiente para estudar, enfim, tem uma série de assertivas que ela vai responder sim ou não, e no final ela só vai também dizer se ela é uma pessoa com deficiência, sim ou não, e aí se ela responder sim, ela vai dar ela vai entrar em outro loop perguntando se a universidade ofereceu para ela alguma adaptação, caso for necessária. Então, se ela respondeu não, é basicamente isso. Se ela respondeu sim, ela vai para o questionário na íntegra, por assim dizer. Então, vocês poderiam, por exemplo, como sugestão, apresentar lá o índice, a adesão à pesquisa, depois mostrar quem aderiu e não aderiu. Quem não aderiu, você vai especificar qual foi a dificuldade encontrada que ocasionou nessa não adesão. E aí, quem aderiu, do total de quem aderiu, aí sim você vai apresentando, porque aí o volume de questões é muito maior. Porque senão ficaria meio desorganizado você colocar lá depois de todos os dados, colocar quem não aderiu. Então, você tem que mostrar quem não aderiu, quais foram as principais dificuldades. Que, gente, vocês vão ver que no instrumento a gente perguntou também, porque não é porque você aderiu que você não teve as mesmas dificuldades de quem não aderiu, tá? Então, vocês vão ver que, num momento, elas se repetem. Por quê? Que mesmo quem aderiu pode ter todas as dificuldades que foram, mas, claro, em menor escala, que acabou não resultando na não adesão, mas também pode ter encontrado, tá? Internet, em casa tinha muito barulho, porque estava todo mundo, eu tinha que dividir meu computador com a minha mãe no trabalho remoto, sei lá, qualquer outra informação, tá? Isso. Então, a ideia é essa, é só organizar os dados, é mais uma análise descritiva mesmo, de como a gente pega esses dados e organiza, como a Camila mostrou para vocês. E, basicamente, aqui, por exemplo, começando com as questões, se a pessoa aderiu ou não ao RE. Tem várias maneiras de fazer esse contato, pode simplesmente botar um filtro aqui e selecionar sim ou não, só que é bem mais complicado isso, seria muito mais simples vocês botar uma forma de conta, recebe, conte, para ele contar se, aqui no caso é um conte-if, mas se o software de vocês está em português, seria conte.se. Seleciona o tamanho é da linha B3 até 249, mas eu posso selecionar. Essa fórmula, ela vai ser usada praticamente em todos os campos a seguir, então é uma forma bem simples. Então, você está dizendo, me conte se esse range, esse espaço da linha B3, esse intervalo da B3 até a B249, ele está escrito nele a palavra sim. E aí sim, como não é um número, como são caracteres, é um texto, ele deve vir entre aspas. Então, tu vai contar nesse intervalo quantas pessoas disseram sim. 229. E o mesmo a gente vai falar, vou botar aqui um rótulo, sim e não. Eu quero fazer a mesma coisa para descobrir quantas pessoas
não aderiram ao ensino remoto. Então, eu vou copiar, bota aqui um Ctrl+C, da B3 até B249, não. Então, é bem simples. Aí, aqui pode apresentar um gráfico, pode ir lá. Isso eu acredito que a maioria de vocês já tem noção. Inserir gráficos, já a Camila sugeriu o pizza. Aí já teve aqui, ó, quantos aderiram, quantos não aderiram. Claro, depois vocês vão dar uma polida no gráfico, vocês vão tornar isso um pouco mais... Identificar os eixos, né? Um pouco mais... Tá dando para acompanhar, gente? Vocês vão falando aí, por favor. Tipo, para quem não é acostumado a usar a fórmula, parece meio assim, uma fórmula, mas assim, é basicamente essa fórmula. Para esse caso, vocês vão quase só usar ela. Pode usar outras fórmulas mais avançadas? Pode, mas tipo, essa aqui é bem simples, ó. Contar.se, eu acho que no Microsoft Excel é assim. No LibreOffice é contif, ou contic, se está em português. Ou vocês podem até procurar ali, inserir fórmula, tem alguma coisa assim que ele vai dar fórmula já de graça, função aqui no caso. E ele tem a lista dos nomes, caso vocês não encontrem. Ou mais fácil ainda, jogar no Google. E basicamente vocês vão fazer esse tipo de raciocínio para todas elas, todas as questões. As que tem numeral, fica até mais fácil. Ou, por exemplo, se a pessoa respondeu não, vamos para a segunda. Quando o respondente diz, olha, eu tive dificuldades com a internet, ele vai entrar nesse encadeamento. Para ter uma noção mais clara do encadeamento, eu acho que a Camila mandou o arquivo para vocês, lá vocês vão compreender melhor. Às vezes aqui é mais difícil de ler as questões, elas aparecem pequenas aqui na parte de cima, né? Mas no arquivo está um pouco mais legível. Até dá para aumentar aqui, dar uma quebra de linha, mas vai ficar meio bagunçadão. Então é melhor trabalhar assim condensado mesmo. A segunda pergunta era aquelas perguntas de múltipla escolha, não. Aquelas lá onde a pessoa pode marcar, as caixinhas pode marcar, tipo, que dificuldade você teve? Ele vai marcando. Eu tive dificuldade na internet, marca a caixinha ou não marca. Eu tive dificuldade no uso de ferramentas, marca ou não marca. E aí é muito mais simples, é só vocês virem aqui no final. Primeiro, vai botar aqui conte, que é contar. A é contar se a célula está preenchida. E o mesmo padrão. Pode selecionar tudo. E dar um Enter. 7 pessoas disseram que têm dificuldades em acessar a internet. Das que não... Opa, mas é 7 aqui, porque são só as que não responderam não. 7 tiveram, dos 18, tiveram dificuldade com a internet. Se a gente puxar para cá, a fórmula já se adapta, ó. 4 disseram que dificuldades no uso de ferramentas. Para ficar mais fácil o meu cabeçalho, aqui eu posso até puxar recebe B2. Acho que é B. Não, peraí. Recebe D2. E aqui já diz o nome dela. Então, recebe C2. Recebe C2 quer dizer que ele vai copiar o mesmo texto que está escrito aqui em cima na célula C2. Não que vocês precisem pegar esse comando, mas é mais fácil para vocês verificar, fazer as análises. Então, basicamente, aqui vocês vão puxar até aqui, que eu já estou vendo que é o final da questão. E aqui tem uma outra. Se você teve alguma outra dificuldade que não essas listadas aqui, internet, aulas, ausência de ambiente favorável. Então, confiram isso em paralelo com o arquivo que a Camila mandou, que tem as questões mais facilmente para ler. Às vezes aqui no editor... Olha essa célula, rapidinho, Bart, desculpa interromper, na célula 10, aí na linha 10, já terminei, eu acho, ele colocou, né? Então, ele não aderiu... Pode ir mais para baixo. Isso. Se a gente for ver,
esse candidato aqui, ele falou não. E ele respondeu... Que já terminou o curso. Só que eu já terminei o curso. Então isso, por exemplo, isso é uma análise, gente, que vocês têm que fazer, que é, se a gente colocar ele simplesmente lá que não aderiu, vai dar a entender que ele encontrou alguma dessas dificuldades ou simplesmente não teve interesse em aderir, mas, na verdade, ele já terminou, então ele não precisaria aderir. Então, é um dado, na verdade, para a gente que é irrelevante, ele teria que ser tirado dos nossos estudos. Isso é um cuidado que vocês têm que ter. Uma coisa é depois que vocês descreveram, tantos participantes responderam, dá para depois dizer, um dos participantes foi removido porque ele falou que já havia terminado todas as disciplinas. Então, ele é um participante que está meio atrapalhando aqui. Então, vocês podem até pegar e remover, deletar aqui. Porque senão ele joga, na verdade, os dados para baixo, entendeu? Ele aumenta a taxa de não adesão ao ERE, mas, na verdade, assim, ele não aderiu porque ele já se formou. Então, esse dado poderia ser descartado. Verifica se não tem mais participantes nessa categoria. É bom sempre dar uma olhada geral por todo o questionário. Em especial nas respostas abertas, né? Até porque os e-mails, às vezes, os estudantes, eles não estão totalmente atualizados. Às vezes, vai um e-mail para uma pessoa que acabou de formar, ou às vezes nem acabou de formar, mas a pessoa já concluiu as disciplinas e está só terminando o TCC, ou está para apresentar o TCC, tá? Então, às vezes tem essas exceções que a gente tem que lidar. A gente tem duas linhas aqui porque a primeira é a pergunta principal e às vezes são perguntas secundárias, por exemplo, dificuldades. Que dificuldades você teve? A dificuldade, digamos que essa aqui é a questão 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5. Fica mais fácil vocês analisar isso, se vocês estão tendo um pouco de dificuldade, junto com o PDF, não sei se foi em PDF, se foi em doc, que a Camila mandou para vocês, mas vocês vão ter mais facilidade de identificar esses dados dessa maneira. Vamos ver lá embaixo. Mas assertivas disso, Marcos? Se a pessoa leu todo o documento lá, ela vai ter mais noção de... Então, aqui a gente já tem uma noção de quais são as principais dificuldades das pessoas que não participaram do ERE. Basicamente tudo. Quem marcou tudo? Vamos ver. Fonte G, fonte aqui. Então, as principais dificuldades aqui estão como 7, parece bem diferente. Algumas pessoas marcam essas 4 principais dificuldades, que é... Vamos dar uma quebra aqui. Então, em acessar a internet, ausência de ambiente favorável e desinteresse pela modalidade de ensino, e falta de condições físicas ou emocionais. E o que parece ser menos colocado é que não tiveram equipamentos quando solicitaram pelo auxílio estudantil. Isso foi uma pergunta que algumas pessoas poderiam solicitar um auxílio estudantil, pedir um chip para celular, pedir computador, e algumas vezes é aceito ou não. Poucas dificuldades, pessoas relataram ter dificuldades no uso das ferramentas também. Então aqui a gente já começa a ver os principais dados. Mas eu achei bem parecido isso aqui, na verdade. Eu esperava maiores diferenças. Vamos continuar. A próxima questão é sobre o quê? Se a pessoa é PCD ou não, vamos ver quantos PCD teriam respondendo o questionário. É uma resposta de sim ou não, então dá para copiar esse aqui. Que a gente já vai ter o sim ou não. Não. Conseguiram acompanhar, gente? Sim. Certo. Das pessoas que disseram que não fizeram o EAD, 3 delas se declararam como pessoas com algum tipo de deficiência. 13 disseram que não. Segundo as respostas aqui. Vamos ver a questão seguinte.
pessoa com deficiência. Aqui na parte de cima, tá, eu sei que está pequeno, gente, mas isso aí não dá para mudar. Mas aqui está o nome, sempre a questão listada. Teve só uma pessoa com deficiência, foi? Não, das que não responderam, ó, das que, tá. na verdade foram Que não 3. aderiram. Das que não aderiram foram 3, Camila. E essa parte até aqui, ela mostra as pessoas que não aderiram. Vamos ver a próxima questão. Pois é, gente, só para aproveitar esse gancho aí, isso é um tipo de informação muito relevante na hora de descrever os dados, que é, entre as pessoas que não aderiram, a gente poderia pensar, não, as pessoas com deficiência poderiam ter maior dificuldade do que as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência para aderir ou não ao ERE. Os dados não estão mostrando isso, que a gente tem um quantitativo de 247 participantes, eu acho, não foi? Dentre esses, a gente teve, dos que não aderiram, o dos 17, 3 eram pessoas com deficiência. E aí a gente poderia, isso é um dado muito relevante para a faculdade, para mostrar, porque quem tem deficiência, se eram algum tipo, não lembro se a gente não pesquisou qual era, né, Bart? Eu acho que a gente não pesquisou qual era o tipo de deficiência, mas isso são dados que a gente pode destacar, entendeu? Informações que a gente pode detalhar dentro da descrição dos dados. Entre os que aderiram, quantos eram pessoas com deficiência? A questão da deficiência impactou de fato na adesão ou não ao ERE, entendeu? Então, são dados altamente relevantes e socialmente relevantes que podem ser destacados no relatório de vocês, tá? Gente, se eu não me engano, eu botei em vermelho, mas aí depois é questão de vocês conferirem lá na estrutura do questionário. Se não me engano, todas essas questões são para as pessoas que responderam não. Respondeu não, entra aqui. Respondeu sim, pula para as questões e vai para cá. Vou voltar a deixar cinza aqui. A quantidade... Ela respondeu sim, eu aderi. Qual que é a próxima pergunta? Quantas disciplinas você se matriculou durante o ERE? Então, qual que é a ideia? De novo, a gente vai tentar identificar qual que é a média de... Pode identificar a média de disciplinas, pode identificar quantas responderam cada um. A gente pode tirar vários dados daqui, mas a gente pode primeiro fazer isso aqui, por exemplo. Botar aqui um... Conte... Conte if, conte se, o range vai ser lá da 13, eu já lembrei, que é da M3, 2 pontos, até a M, agora a linha, 248. 248. E todos eles vão ser isso, vai ser da 13 até 248, então depois vocês decoram o número. Mas não necessariamente vocês precisam decorar o número, vocês podem simplesmente selecionar, claro. Aí bota 2 pontos, vai contar o quê? Vai contar se a pessoa respondeu uma disciplina. Então, indique a quantidade de disciplinas que você se matriculou. Colocou um conte C, um intervalo, e quantas pessoas fizeram uma disciplina. Quantas pessoas fizeram 2 disciplinas. Desculpa, não é o campo M, é o campo N. O campo L. Beleza. 21 pessoas fizeram só uma disciplina. Quantas fizeram 2? 23. Quantas fizeram 3? 15. Quantas fizeram 4? 52. Depois vocês organizam os dados melhor, vocês passam por uma tabela, esses dados, fazer um gráfico novamente, confere sempre se os dados estão pegando certo. E assim sucessivamente, né? Dá para, inclusive... Se tivesse um campo separado, peraí.
fazer algo nesse estilo. Opa. Em vez de colocar 1, coloca um campo vazio, e aqui pega um campo 1 e traz até o 10, porque o máximo é 10 disciplinas. A tecla F4, ela tranca as células do intervalo, e vocês poderiam puxar aqui, e ele já daria automaticamente. Contar se o intervalo é igual ao campo anterior. Então, aqui a gente tem já uma média dá para fazer um gráfico qualquer. Vocês vão escolher, claro, o que mais cabe. Sendo que o primeiro dado é uma coluna, é o label. Em média, as pessoas estão fazendo 4, 5 e 6 disciplinas. Em média, não, mas a maioria das pessoas. Poderia também fazer uma média e colocar se vocês quisessem fazer a média. Recebe average. E, de novo, do L3 até o L248. Em média, as pessoas fazem 4,35 disciplinas. E pelo gráfico, dá para organizar o gráfico de uma maneira melhor, é claro. Mas pelo gráfico a gente vê, a maioria dos participantes se concentra aqui, ó. 4, 5, 6, alguns fazem uma, mas mais que 6 disciplinas é bastante incomum. E é basicamente isso que a gente vai fazendo para todas as questões, né? Qual que é a próxima? Disciplinas concluídas. Bom, dá para fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui para calcular disciplinas concluídas. Dá para até copiar e jogar para cá. Não dá porque ele está travando a célula aqui. Quantas disciplinas a pessoa concluiu. Então, destravei a célula, dei um F4 de novo no N. Aqui. Vocês podem depois fazer uma comparação aqui das pessoas, quantas disciplinas as pessoas começaram, quantas disciplinas as pessoas encerraram. Ó. Opa, tá meio ruim aqui. Ó. Se matriculou, dos que se matricularam em 10 disciplinas. Tem como se matricular em 10 disciplinas ou a pessoa mentiu isso aqui? Isso aí. Tem, Camila? 10 disciplinas é possível um aluno fazer? Porque, assim, diferente dos semestres anteriores que era blocado, você pegava um bloco, agora você podia se matricular em disciplinas separadas, mas eu acho difícil isso ter acontecido. Beleza. Vamos partir do pressuposto aí que os participantes responderam com maior sinceridade. Então, das pessoas que se matricularam em 8, 9 ou 10 disciplinas, nenhum terminou nenhuma, segundo as respostas deles. Das que se matricularam em 7 disciplinas, claro que isso não é um dado bruto, porque menos gente se matriculou em uma disciplina, só que muitas concluíram uma disciplina, porque se matriculou em, sei lá, 3, mas só concluiu uma, então dá para confrontar esses dados aqui, uma tabela com outra, fazer essa comparação. E dá para fazer também isso aí, comparar com os dados da própria psicologia, mas vocês não vão ter esses dados, então dá para comparar uma média aqui. A média de quantas pessoas começaram para a média de quantas pessoas finalizaram, vamos ver. Então, em média, as pessoas começavam fazendo 4,3 disciplinas. Em média, elas terminavam o semestre fazendo 3,7. Então, tem uma desistência de X de meia disciplina.
Isso é um dado relevante também, tá, gente? Isso não mostra só a adesão inicial, mas a continuidade dessa adesão com o passar do semestre, tá? Porque eu posso, eu aderi, me matriculei lá em 10, como disse lá o aluno. De acordo com esses dados, depois ele continuou cursando 5 disciplinas, então isso seria um dado negativo, se fosse na prática uma avaliação, entendeu? Mas isso é uma observação que vocês têm que fazer na hora de analisar os dados, que não basta você jogar lá os dados, não, você tem que ir mostrando o que é interessante de informação a ser repassada para a faculdade, para a direção, que é, olha, não basta só o quantitativo geral de disciplinas, a gente tem que mostrar o quanto, com o passar do tempo, eles foram abandonando essas disciplinas, isso é um dado relevante, não é só mostrar, depois eles se matricularam em X, depois eles permaneceram em Y, não, eu tenho que mostrar, do total, a maioria, tantos por cento dos participantes relataram terem se matriculado, teve uma baixa, um abandono de tantos por cento das disciplinas no semestre, entendeu? Isso é um dado que vocês têm que mostrar. Depois dá para calcular. Tem uma desistência do começo para o final do semestre de X% das disciplinas. Então, é difícil dizer todas as análises que podem ser feitas, porque aqui vai a criatividade, né? Às vezes vocês conseguem relacionar dados que talvez eu não estou enxergando. Olha, dá para ver que a pessoa que tem isso aqui, acontece isso. Quando a pessoa faz isso, acontece aquilo. Aí já seria uma estatística um pouco mais inferencial, né? Mas só olhando mais de uma maneira descritiva, você consegue ver, olha, desistência tanto... sei lá, às vezes vocês poderiam relacionar pessoas que respondem algo numa questão, ou que se matriculam em menos disciplinas, têm menor chance de ter desistência, mas aí teria que calcular isso de uma maneira diferente. Mas vamos mais pela questão mais básica primeiro. Outras questões. A gente não precisa até o final do instrumento, mas... Essa questão aqui sobre as dificuldades a gente já fez, não. Os equipamentos que você possui na sua casa, aqui ele vai dizer computador, smartphone, celular, quer dizer, celular para no smartphone ou outros. Acho que ninguém respondeu outros, tablet, algumas pessoas entraram no tablet e outros. Então também dá para identificar os principais itens usados para ver uma aula. Imagino que o desempenho, talvez, do aluno, da aprendizagem, seja melhor quando ele consiga ver numa Smart TV grandona a aula do que quando ele vê num smartphone pequeno, não sei, dependendo do tipo da aula. Tem alguém olhando a aula no smartphone, talvez tenha dificuldade para ler essas questões que estão pequenas. Aí eu, burrão, tinha que aumentar o tamanho daqui do texto, né? E talvez agora quem está no smartphone consiga ler isso aqui. Parte a gente tem que finalizar com eles, que tem alguns alunos que não são do estágio. Mas, gente, deu para entender, porque é como o Bart falou, tem muitas possibilidades de análise de cruzamento de dados. Então, a análise, a apresentação de dados de vocês vai ficar mais rica à medida que você for tentar analisar cruzadamente alguns dados, do tipo, desses não é simplesmente mostrar o dado como assertiva foi investigada, mas tentar identificar padrões do tipo, de tantas disciplinas que eles se matricularam, tantos por cento tiveram uma desistência. Então, é um dado interessante de ser mostrado. Há outros, para dizer que alguns acabaram que abandonaram mais quando a metodologia, por exemplo, não foi adaptada para o ERE. Então, são tipo de análises que vocês podem sugerir, podem descrever. Claro, a gente não vai fazer uma análise estatística para confirmar, a gente vai descrever possíveis padrões, tá? Sugerir possíveis padrões. Mas são análises que vocês podem fazer, combinações de dados que vocês podem fazer para enriquecer mais a apresentação dos dados de vocês. E sempre mostrando o que é relevante mostrar para a direção da Faculdade de Psicologia. Qual a informação relevante que eu devo mostrar para o Instituto de Geociências? Então, é isso que a gente tem que mostrar, entendeu? O que seria importante
do ponto de vista de quem está recebendo esses dados. Deu para entender, gente? Sim. Eu sei que quando vocês começarem a fazer Sim. atividade, vai aparecer mais. Mas a gente vai trabalhar junto, tá? Nesse passo a passo. Vocês viram que muitas vezes o Bart usa a fórmula, eu sei que nem todo mundo domina a fórmula, mas a fórmula vocês veem que é muito mais rápido e acaba sendo mais fiel o dado, né? Corre menos risco de errar. Quando você conta manualmente, você corre risco de errar e você tem muito mais trabalho, principalmente se a gente tiver uma adesão muito grande. Então, aqui a gente tem 240, já aconteceu na gestão, quando a gente tem uma adesão muito maior, então a gente está falando de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, então imagina esse volume de dados. Então, quanto mais fórmulas você souber utilizar, você conseguir utilizar, mais rápido vai ser a organização desses dados, mais rápido você vai conseguir gerar tabelas e gráficos, consequentemente, mais rápido você vai conseguir descrever e discutir os dados, né? Mas não quer dizer que se você não sabe fazer fórmula, você não vai conseguir, muito pelo contrário. Você vai fazer, mas de maneira mais manual. Deu para entender, gente? E a gente está aqui para ajudar, tá? Então, a gente vai ajudar nesse processo. Diga, Bart. Não, eu só ia adiantando algumas coisas de relações, por exemplo, que poderiam ser feitas a posteriori. Por exemplo, tem muita questão sobre o uso da internet. Algumas pessoas têm internet em casa, outras vão dizer que só móvel, outras têm que ir na casa da vizinha. Eu tinha visto umas questões que pessoas falavam, eu só consigo se eu pegar o sinal do vizinho. Então, às vezes, nas sugestões para fazer no relatório a gente tem aula EAD, mas o pessoal muitas vezes tem uma 3G com internet de dados limitadas. Então, atividades que a pessoa precisa, às vezes, ligar a câmera, usar sua câmera também, tem um maior consumo de dados. Então, a gente tem todas essas dificuldades que podem ser levantadas no relatório, né? 188 pessoas dos que possuem internet fixa em casa, mas tipo, quase 100 respondentes não possuem. Então, uma internet já que pode prejudicar bastante uma aula de quem tem uma quantidade de dados limitadas, né? Então, essas são algumas questões bastante pertinentes para se discutir ao final do relatório, por exemplo. Então, mas basicamente, todas as questões, elas vão funcionar nessa ideia. Vocês vão comparar médias de quantas pessoas responderam mais isso, mais aquilo, comparar esses dados com o número de participantes, enfim. E olhar as questões individuais. Tem muitas questões, tipo, outros. Então, ler essas questões, principalmente para o final, o começo do questionário não tem muito disso, mas no final tem muita questão aberta. E aí a análise de questão aberta é muito... Eu acho que isso é mais fácil para a gente na psicologia, né? Tipo, tentar identificar, olha, a maioria das pessoas falam sobre isso, vou agrupar em geral, esse conteúdo aqui numa categoria, vou apresentar as falas desses participantes que falaram sobre esse conteúdo que é semelhante. Isso aí eu não sei, porque eu não li todas as questões abertas, só essas iniciais. Bom, é isso, né? Também, vocês estão com horário. Bart, muito obrigada, tá? Eu estou interrompendo aqui.